nobre presidente, senhores vereadores, meu companheiro de longas datas, João Ivanel de França Abreu, militamos junto no MDB, depois cada um tomou o seu caminho, e meu companheiro, e meu amigo, e meu colega de profissão. Nós sabemos que essa cidade foi, inclusive minha filha costuma brincar, diz que as pessoas que nascem em Cubatão são mais inteligentes que as demais, porque nascem sem cérebro e mesmo assim conseguem pensar. Nós sabemos que a poluição em Cubatão, já fomos o Vale da Morte e depois disseram que somos o Vale da Vida, mas nós sabemos que a poluição em Cubatão é muito grande. Nós sabemos, e aqui se diz os meios que temos que brigar, como você colocou, e eu estou de pleno acordo, por uma indenização, por um reparo pelo que foi cometido em Cubatão, pelo crime que foi cometido em Cubatão, pelas indústrias que ainda hoje cometem esse mesmo crime. A gente sabe que Cubatão, no Pilões, tem pau da China. Nós sabemos que o rio Cubatão, o rio lá em cima, lá do Maraca, eu não lembro o nome, Rio Mogi, também tem contaminação. O PNT tem contaminação. Até hoje, não se teve, quem quer que seja, se juntasse a discutir essas questões. Assim sendo, eu proponho que a gente saia dessa casa hoje, após os depoimentos, que a gente saia com a data para unir as pessoas de boa fé, para unir aquelas pessoas que realmente querem fazer por Cubatão, isso independente da ideologia política, independente da militância política, o povo de Cubatão. Porque nunca se fez nada sem que o povo estivesse à frente. Nunca houve uma modificação em qualquer sistema sem que o povo estivesse à frente. Então não adianta a gente querer transferir isso para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo. Nós somos o povo, e o povo é quem decide o seu destino. Assim, eu sugiro que hoje, após a oitiva dos companheiros que vão depor nessa comissão, se reúna, se tire uma data para se fazer uma reunião ampla, chamando todos aqueles de boa fé, para que se crie uma comissão para se discutir essa questão e que se amplie no futuro e que se comece a cobrar da indústria, do Poder Executivo, do Poder Legislativo. E nós, não tem jornal, não tem mídia que queira falar de assunto morto. Só quando o assunto interessa a mídia, só quando o assunto interessa ao jornal, aí sim o jornal vem à frente e fala. Por isso, essa é a minha proposta. Muito obrigado. Doutor Humberto, com a palavra, depois do senhor Vaniel. Tudo bem, concordo plenamente com a fala do senhor Humberto. Eu gostaria aqui de encerrar essa primeira parte, agradecendo ao doutor João Evaniel, essa presidência agradece a sua participação, Vossa Senhoria, sua família. É um prazer ter a oportunidade de convidá-lo a participar, não só desta, como das demais audiências a serem realizadas por esta Comissão da Verdade. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor. A presidência suspende os trabalhos por 5 minutos. Logo mais retomamos com a oitiva do próximo convidado, o seu Antônio Carlos Barreto. Boa tarde a todos, dando continuidade aos trabalhos da 5ª audiência pública da Comissão da Verdade do município de Cubatão, vereador Cláudio José Ribeiro. Convidamos para compor a mesa o segundo depoente desta tarde, o senhor Antônio Carlos Barreto.
Ressalto que o mesmo não deve ser interrompido, em hipótese alguma, e que após a sua fala, os membros da comissão poderão levantar seus questionamentos. Vale lembrar que as questões formuladas devem ser objetivas. Ao final, consultaremos o depoente quanto à disponibilidade para responder ao público. Assim, convido o senhor Antônio Carlos Barreto para iniciar seu relato nos termos das legislações federal, estadual e municipal em vigor e com referência à Comissão da Verdade. Senhor Antônio Carlos Barreto, boa tarde. Pergunto, o senhor está aqui de livre e espontânea vontade? Sim. Encontra-se em condições de nos relatar sua experiência em relação ao período da redemocratização? Sim. Então, cumpre informá-lo que o seu depoimento será gravado e filmado. O senhor concorda, está ciente disso? Concordo, estou ciente. Com a palavra, o senhor Antônio Carlos Barreto. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, colegas e amigos, eu queria começar meu depoimento dizendo o seguinte: sou cubatense. Por uma razão bastante interessante. Meus pais, quando minha mãe estava grávida de mim, moravam na serra, às margens da Anchieta. Quando minha mãe entrou em trabalho de parto, era mais fácil eles se dirigirem a São Bernardo do Campo do que descerem para Santos, a Santa Casa de Santos, razão pela qual eu fui parido em São Bernardo do Campo. Então, se não sou cubatense de direito, porque na minha certidão consta São Bernardo do Campo, sou de fato, porque desde que comecei a andar e a entender o mundo, eu me vi aqui nesta cidade. Então, eu tenho Cubatão como minha cidade natal. Em seguida, eu gostaria de dizer o seguinte, que eu tenho orgulho de ter participado de uma geração de companheiros na cidade que tinha no seu imaginário, no seu inconsciente coletivo, a Revolução Cubana de 1959, que derrubou Fulgêncio Batista, a Revolução de 1917, que havia ocorrido na União Soviética, e éramos embalados pelo desejo e pelo sonho de transformar não só Cubatão, mas o país e, quiçá, o mundo, em lugares de sociedades mais justas, sem opressão, sem capitalismo. E foi isso que, em 1977, me levou para a esquerda, efetivamente. Acho que não se pode falar dos movimentos sociais até os anos 70 sem se falar do Partido Comunista Brasileiro. Eu acho que a história dos movimentos sociais no Brasil e a história do Partido Comunista Brasileiro até os anos 70 se confunde. Mas com o advento da Guerra Fria, com a questão da tentativa da invasão de Cuba pela Baía dos Porcos e a necessidade do Partido Comunista se precaver de baixas, que inclusive já tinha sofrido algumas, passou a ter uma política, digamos assim, de maior cautela na época da ditadura militar, o que desagradou certos setores que resolveram, de forma até heróica, embora bastante voluntarista, partir para a guerrilha, para a luta armada, como forma de resistência à ditadura militar. Eu entrei para a esquerda em 1977 e acho que, a partir daí, o país começa a escrever uma história de lutas populares e sindicais diferente da que tinha até então sido escrita pelo Partido Comunista. Porque é o ano em que também começam as greves no ABC, em 1977, a primeira greve da Scania-Vabs, que já é dirigida pelo Lula, presidente dos sindicatos metalúrgicos. E ali começa a se dizer, eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão de que foi o Florestan Fernandes quem cunhou a expressão de que nascia ali o chamado novo sindicalismo. Curiosamente, eu fui parar na esquerda não
ligada ao Partido Comunista, mas aos trotskistas, que foram banidos da União Soviética, pelas mãos de um companheiro que não era da esquerda, que era um poeta, como a gente o chamava, que era o Tassiano, que me apresentou alguns colegas da Convergência Socialista na ocasião, organização da qual eu passei a fazer parte. Bom, nós começamos o movimento aqui em Cubatão, na época eu e alguns companheiros, através da arte inicialmente. Nós tínhamos um movimento aqui que era o Marca, o movimento de artistas cubatenses amadores, por um lado, e havia por um outro, um grupo do qual o companheiro Eusébio era ligado, o companheiro Manuel Humberto e outros companheiros, Maria do Carmo, que era o TEPOC, que era um grupo de teatro, que também já tinha inquietações políticas interessantes. E depois isso evoluiu, aí criamos, no final de 77, um movimento, que aliás esse movimento foi criado pelo Carlos Mauri, pelo Dorival e por mim, que era a patrulha anti-inflacionária. A gente ficava com os megafones na porta do supermercado Peralta, denunciando os preços abusivos e distribuindo panfletos, o que nos valeu a nossa primeira detenção na cidade. A partir daí, eu comecei a ingressar na campanha da anistia pela volta dos exilados, passei rapidamente pelo Comitê de Defesa da Amazônia, que era dirigido pelo Armindo, que era, se não me engano, do MR8 em Santos, e entramos firme na luta pela autonomia política de Cubatão. E eu me lembro bem que, a partir daí, todo ano, quando tinha as paradas de 9 de abril, nós éramos detidos, eu, Dorival, Eusébio, porque nós soltávamos panfletos que nós mesmos redigíamos e denunciávamos que Cubatão é uma área de segurança nacional em que as empresas mandavam e que nós não podíamos nos manifestar sob nenhuma hipótese e que estávamos ali, portanto, nos manifestando e exigindo a volta da autonomia política. E, invariavelmente, eu, o companheiro Eusébio, o companheiro Dorival, éramos detidos e levados por um sujeito da Polícia Federal, que já nos conhecia até cada um pelo nome. Na sequência disso, nós criamos o movimento pelo fim do abuso do preço da passagem de ônibus. Fazíamos reuniões aqui na subsede do Sindicato dos Metalúrgicos, que veio a culminar com o Dia do Pulo, que foi um movimento que nós fizemos para que abaixasse o preço da passagem do ônibus. Eu queria fazer um parêntese aqui, porque eu esqueci de dizer uma coisa no início, que eu acho muito importante. O João Evaniel muito bem falou aqui anteriormente, de toda a sorte de crueldade que essas empresas cometeram e vem cometendo nesta cidade, né? E eu acho que uma das maiores crueldades que foi cometida na época da ditadura militar foi em 1968, quando os dois principais sindicatos da região, Sindicato dos Metalúrgicos e Sindicato do Petróleo, que eram aqui em Cubatão, foram transferidos para Santos. Eu acho que essa foi a primeira grande violência que foi cometida contra a população dessas cidades. Bom, retomando, a partir de 78, eu entrei na universidade, fui fazer letras em Santos, e aí comecei a me envolver com as campanhas pela reconstrução das entidades estudantis, União Nacional dos Estudantes, União Estadual dos Estudantes, e a gente montou uma chapa para concorrer ao Centro dos Estudantes, que naquele momento também estava sendo reconstruído. Nós tínhamos o companheiro Dorival como a cabeça de chave da nossa chapa, contra a chapa do PC, que naquele momento tinha uma outra chapa que concorria ao centro. Aqui cabe uma observação curiosa. Há 15 dias da eleição, nós estávamos reunidos, um grupo de militantes dessa chapa, estávamos reunidos no Zanzalá, que era um bar que havia ali na Avenida 9 de Abril, próximo do pronto-socorro, e
íamos atravessar a rua para poder colar os cartazes da nossa chapa. E fomos colhidos de surpresa por uma Kombi e fomos todos atropelados, todos de uma vez. Alguns consideraram que isso foi um acidente. Eu acho que o companheiro Logival, no seu depoimento, já se referiu a isso aqui. E nós temos sérias dúvidas de que isso tenha sido um acidente. Nós acreditamos seriamente que isso foi um atentado que nós sofremos e que nós não sabemos exatamente de onde isso pode ter partido, mas que causou problemas seríssimos, com risco de vida, para o nosso companheiro Logival, para mim, para o companheiro Emanuel, cujo apelido é Satanás, para a companheira Sônia Graúna e para a companheira Esther, que foi a que mais sofreu, teve traumatismo craniano e depois disso, inclusive, se afastou das lutas populares. Então, eu acho isso uma questão que a gente, na época, a gente ficou internado um bom tempo, não teve condições de avaliar, mas eu acho que é algo que a gente precisa investigar hoje em dia para ver de onde veio aquilo. Bom, nessa época, em 1980, eu fiz um teste, foi aprovado e entrei na Companhia Siderúrgica Paulista, que era o sonho, como disse o Ivaniel aqui, de todo morador da cidade, que era trabalhar na COSIPA. E fui admitido, fui trabalhar no GTD, que era a Gerência de Treinamento e Desenvolvimento. Era um bom empregado, com 6 meses trabalhando na empresa, eu fui promovido, entrei como auxiliar de administrativo 2 e passei a 1, com 6 meses, ou o contrário, eu não me lembro bem como era isso. E no ano de 81, quando houve a campanha salarial, eu tive uma participação bastante destacada, o que valeu a minha demissão da empresa. Não valeram as gestões feitas pelo então presidente do sindicato, Arnaldo Gonçalves, o meu companheiro Agrimaldo, que também era secretário do sindicato, e a direção foi irredutível, nós não tínhamos condições objetivas de reverter a demissão, e eu fui demitido dali. Eu acho que foi a grande perda da minha vida, porque eu tive que abandonar a faculdade, e não tinha condições financeiras para continuar. Fiquei desempregado um tempo, trabalhando em bicos, e só consegui depois, em 82, quando prestei um concurso, ser admitido no INSS, onde fui trabalhar e depois fiquei cerca de 16 anos. Outra coisa que vale lembrar também da nossa atividade política foi quando, em 1979, nós trouxemos aqui em Cubatão, no forró do Lula, o Lula, para discutir a questão da criação do Partido dos Trabalhadores. Eu queria dizer que essa questão da criação, ao contrário do que o PC costuma dizer, que isso foi uma criação do Golperido Couto e Silva para dividir as oposições, a proposição inicial de criação do Partido dos Trabalhadores, primeiramente foi feita pela organização de esquerda da qual eu participava, que se chamava Convergência Socialista. Foi ela a primeira a propor que a gente construísse naquele momento um partido de trabalhadores, e nós começamos a discutir com os novos sindicalistas esta proposta. E quando trouxemos o Lula aqui em Cubatão, essa discussão estava em pauta. E, se não me engano, o vereador Romeu Magalhães, inclusive, estava nessa reunião, junto com a Nega Pieruzzi, que eu acho que também foi assistir o debate. A partir dali, nós começamos o processo de legalização do PT. É claro que as perseguições que a gente sofreu têm a ver com o fato de que nós tínhamos um grupo bastante brigador, no qual estávamos incluídos eu, Eusébio, nossas companheiras, a Maria do Carmo, companheira do Eusébio, a Jussara, que era minha companheira, a Suzete, companheira do Logival, e outros companheiros, a Cida, que também participava eventualmente, o Gilmarzinho, etc., a Dalva, o Adjá, o Márcio, enfim, era um grupo de companheiros bastante dedicados à militância. E quando a gente legalizou o PT, essa questão da perseguição, ela se tornou ainda muito mais impressionantemente visceral. De sorte que num dos monitoramentos que está sendo feito,
que foi feito na época pelo SNI e que está em posse do meu advogado, porque eu estou na justiça pleiteando indenização no processo de anistia por perseguição, consta lá em que eu estava proibido, eu e Dorival éramos pessoas não gratas e não poderíamos nos aproximar do presidente da República que viria naquele momento aqui em Santos inaugurar alguma obra aqui, que eu não me lembro qual era, na época o presidente era o João Batista Figueiredo. Então nós não poderíamos nos aproximar. Se isso acontecesse, nós seríamos imediatamente presos. Eu não sabia disso, eu descobri isso recentemente. Mas isso culminou com a demissão do Dorival, né, do jornal, todo mundo sabe disso, isso foi dito aqui, etc. Um outro item importante de lembrar na época foi que quando houve aquela greve dos 40 dias, se não me engano, em São Bernardo, nós fizemos um movimento, e eu não tenho certeza, o Virgílio talvez possa clarear a minha memória, mas acho que foi uma campanha conjunta com o PC, com o Partido Comunista e com o sindicato. Nós fizemos um movimento de arrecadação de alimentos para os grevistas do ABC. Naquele momento, eu me lembro que eu percorri ruas e ruas da Vila Nova, recolhendo alimentos para os grevistas do ABC. Eu participei brevemente da Associação das Vítimas da Poluição de Cubatão, que foi uma entidade criada pelo Dorival, mesmo porque não era o foco da minha militância, embora compreendesse a importância daquilo, inclusive particularmente depois que começaram a aparecer bebês anencéfalos, né? E teve um episódio que eu acho interessante ressaltar, porque o novo sindicalismo, obviamente, criou espécie no Partido Comunista, que até então era hegemônico na região, que era inclusive considerada a cidade, Santos era considerada na época a cidade vermelha, chegou a receber inclusive parte de um discurso no livro do Jorge Amado, que se eu não me engano era Subterrâneos da Liberdade, em que ele falava da cidade vermelha de Santos numa greve do Porto. E com a construção do PT, com o crescimento da militância do PT e dos militantes da Convergência, o Partido Comunista, o que era natural, começou a ficar incomodado. E eu me lembro que, numa passeata que nós fizemos em Santos, contra o fechamento da Santa Casa e contra a sua privatização, nós tomamos porrada do PC, porque levávamos as nossas bandeiras, e o PC ficou indignado com aquilo, achou que eles eram donos do movimento, e eu falo isso aqui com toda tranquilidade, eu não guardo mágoa de nenhum militante, acho que todos os militantes tiveram seu papel importante na época da resistência à ditadura militar, mas acho que são fatos que precisam ser ditos, que existiram, não é? E que, por isso, eu estou relatando. Bom, para terminar, eu queria dizer que eu fui candidato em 1982 pelo PT, não porque tivesse nenhuma pretensão de ser vereador, não tinha, aliás, não era política da Convergência Socialista que se abrigava no PT eleger vereadores. Nós queríamos, na verdade, era a legalização definitiva do Partido dos Trabalhadores, e a gente sabia que o meu nome ajudava a chamar votos para a legenda, e foi por essa razão que eu fui candidato. Depois, em 1983, eu me mudei para o Rio de Janeiro, não sem antes liderar a primeira greve de previdenciários que aconteceu na região. E eu era a direção disso, e quando me mudei para o Rio de Janeiro, eu virei dirigente sindical lá dos previdenciários durante um bom tempo, durante alguns anos. E vivi no Rio por 30 anos. Eu estou de volta agora, tem cerca de 7, 8 meses, e muito feliz de poder estar aqui nessa comissão para poder dar o meu relato desse período de militância que eu fiz, que eu tive aqui nessa cidade, e com os companheiros inestimáveis que eu tive aqui, que eu acho que, infelizmente, apesar de Cubatão ser hoje o lugar que abriga uma quantidade imensa de jovens brilhantes, eu não vejo nesses jovens
essa necessidade pululante de se organizar em movimentos, não digo nem partidos, e lutar, porque a gente sabe, como já foi dito aqui anteriormente, que a poluição voltou e voltou seriamente. Nós não temos uma Secretaria de Meio Ambiente que funcione, né? A cidade vive hoje, e eu fico muito triste, porque quando eu saí daqui há 30 anos, a cidade era extremamente poluída, mas a cidade era limpa e bonita. E hoje em dia a cidade é poluída, feia e suja. Depois desse tempo todo. Então é isso que eu queria dizer. Eu queria aproveitar o fim do relato para fazer o seguinte informe, que no dia 11, às 10 horas da manhã, haverá uma audiência pública na Comissão da Verdade da Alesp, a Comissão Rubens Paiva, que vai tratar da tragédia da Vila Socó. Então me foi pedido que lesse isso aqui, e quem tiver interesse em ir, haverá transporte gratuito, é só procurar a seccional da OAB aqui de Cubatão. Obrigado. Senhores membros da comissão, consulto se existem perguntas a serem realizadas. Inicio pelo vereador professor Fábio Inácio de Oliveira. Bom, parabéns também ao Antônio Carlos Barreto pelo depoimento. Vem aqui a questão da história do Partido dos Trabalhadores, importante na nossa cidade, que praticamente nasceu aqui. E como a Cida recomendou para a gente economizar nas palavras e para a pergunta. Esse fato da Kombi, tem algum indício, vocês têm alguma suspeita de que isso possa ter acontecido? Chegou-se a ter, a pegar placa na época, algum fato que pudesse aprofundar isso? Pois é, a gente não... Porque nós apagamos, né? Quando fomos atropelados, eu acordei, acho que 3 ou 4 horas depois, na Santa Casa, e nenhum dos envolvidos diretamente se lembra. As pessoas que viram isso, que estavam em frente, elas viram o acidente, viram o cara se evadir da cena do crime, mas ninguém anotou a placa, ninguém sabe quem foi. A gente não sabe até hoje. Gostaria de consultar o plenário, se alguém deseja fazer alguma pergunta. Acho que a companheira Margarete deve ter alguns inscritos. Para que o companheiro Tony, assim posso chamá-lo, né, carinhosamente, possa... Claro, é como todos me conhecem. Tony, posso... mais uma pergunta aqui. Vereador Fabinácio, tem mais uma pergunta? Essa questão da demissão da COSIPA e do teu processo que você está buscando, só para a gente, como é que está isso? Há uma perspectiva de você conseguir? Porque eu tenho visto aqui, acompanhado, não presente, mas que essa perseguição que houve da indústria foi muito forte, né? Vários companheiros acabaram sendo demitidos por serem militantes. Né? O companheiro Eusébio, por exemplo, diferente de mim, ele teve muito menos sorte, porque ele trabalhava, às vezes, 3 meses numa empresa, eles tinham aquelas famosas listas negras, descobriam que ele estava dentro da empresa e ele era mandado embora. Né? A COSIPA, ela não tinha isso, ela até depois tinha lista negra, mas nessa época, apesar na época, acho que já não era mais, era Plínio Asman que era o presidente da COSIPA, se eu não me engano. Depois souberam que eu era do PT, e por isso na campanha, eles aproveitaram a campanha salarial e me demitiram. Né? Eu não tinha estabilidade como sindicalistas e tudo mais, e tive dificuldade para arrumar emprego. Se eu não tivesse passado no concurso do INSS, eu provavelmente estaria vivendo de bico. Era muito pesado isso. Em relação ao processo, eu espero francamente que eu tenha uma sentença favorável, né? Inclusive porque o próprio Agrimaldo fez um documento em que ele explica que de fato eu fui perseguido e outro companheiro, etc.
E os monitoramentos. Eu tenho monitoramento do 2º Exército que diz claramente o seguinte: o senhor Antônio Carlos Barreto, demitido da COSIPA por sua atuação na campanha salarial, e aí vem citando outras coisas, e no final ainda diz assim: curiosamente, sua esposa, Jussara Razé, continua trabalhando na empresa. Né? Quer dizer, os caras, eles confessam cabalmente que eles nos perseguiam, nos queriam fora dali, né? Prosseguindo com a participação nas perguntas, gostaria de convidar o companheiro Eusébio Florencio para que ocupe a tribuna e proceda o seu questionamento. Ô, Tony, me diga uma coisa, você, depois de tanto tempo ausente dessa cidade, qual a impressão que lhe dá dos movimentos sociais, da classe política e da cidade como um todo? Querido, eu acho assim, eu fico muito triste de ver que a gente não tem mais na cidade aquela efervescência política, como bem disse o João Evaniel, que existia na época em que ele foi vereador e que eu morei aqui, que a gente militava, a gente virava a cidade de cabeça para baixo. A verdade é essa. Mas, por outro lado, eu também observo o seguinte: esse não é um problema exclusivo de Cubatão. A impressão que eu tenho é que a sociedade, com o processo de redemocratização, por um lado, e com uma considerável desmoralização das instituições públicas desse país, entraram num processo de desalento. As pessoas, elas não acreditam em muita coisa mais. E eu acho que muitas vezes até nem na capacidade delas transformarem mais. Acho que a gente precisa mudar esses paradigmas de novo. Nós precisamos começar do começo. Eu acho que é isso. Gostaria de convidar a senhora Dalva Araújo Nascimento para que ocupe a tribuna e faça o seu questionamento. Bom, meu nome é Dalva de Araújo Nascimento, e antes do Antônio Carlos, o Tony, falar, eu disse para ele assim: Tony, é para contar toda a verdade. E que, na verdade, o grande mentor da construção do Partido dos Trabalhadores nessa cidade se chama Tony. E que ele, modestamente, acho que ficou preocupado em falar sobre isso, mas eu gostaria, Tony, que você explicasse como é que foi isso. Que você foi o grande mentor mesmo da construção do Partido dos Trabalhadores em Cubatão. Botando uma saia justa aí. Não é bem assim. Você é minha amiga. Não, a gente levantou essa bandeira inicialmente. Né? Nós fomos, eu e o companheiro Eusébio, fomos os primeiros aqui na cidade a falar disso. Né? Mas, e num primeiro momento, se eu não estou enganado, pode ser até que eu esteja enganado, o Dorival tinha alguma reserva, mas ele não era contra, ele tinha alguma reserva. Mas ele imediatamente, depois, ele abraçou a causa e eu acho que foi o grande quadro, a grande liderança que essa cidade teve. Infelizmente, a cidade acho que não consegue reconhecer isso e fazer jus à figura do seu Dorival. Mas acho que foi a grande expressão política dessa cidade, chama-se Dorival. Né? E ele abraçou a questão. Eu acho que no que abraçou, ele se transformou na pessoa que ele já tinha essas qualidades, essas qualificações e que virou. E eu o admiro muito, e é meu amigo, e eu acho que ele é o grande quadro dessa cidade. Que pena que a cidade não consegue reconhecer isso. Senhor Antônio Carlos Barreto. Tony, encerrando os questionamentos por parte
os demais integrantes desta comissão da verdade. Eu acho que pergunta a Vossa Excelência se Sua Senhoria deseja esclarecer mais alguma coisa, tem algumas ponderações finais, para que possamos concluir o seu depoimento. Eu queria dizer, por fim, que Cubatão ensinou profundamente o que é a exploração e a opressão do capital. Acho que essa cidade, você só não vê isso se você não quiser. As empresas tratam os seus empregados como gado, arrancam o couro e o sangue, né? O exemplo da Vila Paris, que o João Ivaniel viveu na carne, é um exemplo assim elevado à enésima potência, né? A questão da forma como algumas empresas químicas trataram essa cidade, depositando o tal do pó da China no solo, e aquelas unidades suspeitas que a União Carbide tinha, e que muita gente contraiu câncer por conta daquilo. Enfim, Cubatão me deu uma lição, e quando eu fui para o Rio de Janeiro, e eu continuei militando, eu mudei apenas de cenário, mas eu continuei militando, participei do inesquecível comício das diretas, em que nós colocamos 1 milhão de pessoas na Candelária, eu consegui observar coisas lá que eles não conseguiam. Porque o Rio é uma cidade muito sedutora, eu sou apaixonado pelo Rio, mas a questão da luta de classes lá não é uma coisa evidente como é aqui. O patrão aqui é patrão, o empregado é empregado. É isso. E finalizo dizendo que eu continuo sendo o velho Tony e acredito que é preciso, mais uma vez eu digo, é preciso que a gente tome para nós a tarefa de continuar lutando, porque há um marasmo hoje. E eu acho que tenho, inclusive, responsabilidade nisso, na medida em que, durante os últimos anos, eu andei um pouco devendo aos movimentos sociais. Obrigado. Senhor Antônio Carlos Barreto, essa presidência agradece a participação de Vossa Senhoria e aproveita a oportunidade para convidá-la a participar das demais audiências a serem realizadas por esta Comissão da Verdade. Senhoras e senhores, dando continuidade aos trabalhos da 5ª Audiência Pública da Comissão da Verdade, município de Cubatão, vereador Cláudio José Ribeiro, convidamos para compor a mesa o terceiro depoente do dia de hoje, o ex-vereador e ex-presidente desta casa, o senhor Romeu Magalhães. Ressalto que o mesmo não deve ser interrompido em hipótese alguma e que, após a sua fala, os membros da comissão poderão levantar seus questionamentos. Vale lembrar que as questões formuladas devem ser objetivas. Ao final, consultaremos o depoente quanto à disponibilidade para responder ao público. Assim, convido o senhor Romeu Magalhães para iniciar o seu relato nos termos das legislações federal, estadual e municipal em vigor, com referência à Comissão da Verdade. Senhor Romeu Magalhães, boa tarde. Pergunto, o senhor está aqui de livre e espontânea vontade? Sim. Encontra-se em condições de nos relatar a sua experiência política referente ao período da ditadura militar? Sim. Então, cumpre informá-lo que o seu depoimento será gravado e filmado. O senhor concorda? Sim. Está ciente disso? Sim. Com a palavra, o sempre vereador, o senhor Romeu Magalhães. Senhor presidente, nobre vereador, senhoras e senhores, eu
eu não sei nem exatamente porque eu estou aqui. Acho que foi minha vivência política desde 1949, que eu trabalhei na emancipação política de Cubatão. Nasci na Rua Direita, número 35, na Vila Fabril. E acho que por causa da minha vivência política dessa época toda que me trouxeram aqui. Mas antes eu queria fazer uma série de agradecimento por tudo que eu aprendi para essas pessoas que eu vou citar aqui. São pessoas que o município realmente deve muito e às vezes passam despercebidos na nossa sociedade. Dr. Armando Campinas, Dr. Cagé, professor Mihalho, o ex-vereador Dorival, o ex-presidente dessa Câmara, Gigino Aldo Trombino, os padres Nivaldo e Vicente, o engenheiro Hélio Lopes, o promotor Dr. Pablo Pérez Greco, aos jornalistas Maneco da Tribuna e Randall Marques no jornal Estado de São Paulo, aos cientistas e médicos, professor Aziz Absaber, professor Dr. Reinaldo Azobel, professor Dr. Paulo César Naum, professor Dr. Drauzio Varela, professor Dr. Zambroni, professor Dr. Pedro Mirra, professor Aldo Cunha Rebouças, os médicos, Dr. Alberto Pessoa de Souza, Dr. Roberto Oshiro, Dr. Nicola, acho que é Granato o nome dele, e o Dr. Eládio. São os médicos que me ajudaram muito na minha passagem por essa vida que eu exerci aqui dentro dessa Câmara por 27 anos de mandato. Eu não tenho reclamação da ditadura. A única reclamação que eu tenho da ditadura mesmo foi que tirou a liberdade do nosso município. O que falaram aqui vieram grandes líderes políticos. Eu sou um pobre ex-vereador que não tenho o conhecimento, por exemplo, desse que me antecedeu aqui, e eu não sou político de carreira. Eu fui um político que teve um mandato. E eu falava para meus companheiros que eu estou vereador, eu não sou vereador, eu estou vereador. Então eu não gosto muito de falar das coisas, mas na minha vida política eu tive por causa da ditadura, 2 constrangimentos. Eu fui chamado 2 vezes, fui convidado 2 vezes ao comando militar da região, porque eu estava fazendo denúncia sobre a qualidade da água. E diziam eles que eu estava alarmando a população da Baixada Santista com as minhas denúncias. E a segunda, de um amigo meu, que ainda hoje está na Bélgica, talvez sem condições até de voltar para cá, que foi preso de maneira violenta pela ditadura, foi levado para o Rio de Janeiro, e ele ficou 8 meses preso. A mulher dele ficou 1 mês, e ele ficou 8 meses preso. A documentação disso tudo, o presidente da comissão, o Wagner, tem em mãos, e eu pedi para ele que não divulgasse essa documentação que eu dei para ele, sem autorização da família, porque isso aconteceu em 1970, e eu não sabia se a família interessava de remexer nesse passado tão triste. Quando eu fui convidado para fazer essa declaração que eu estou fazendo aqui hoje, eu fiquei muito preocupado e com medo até de aceitar em vir, porque eu sofri muito. Na época que Cubatão perdeu a autonomia, eu já era vereador, eu sofri muito, eu e minha família. Eu tenho 2 filhos, todos 2 formados, mas nunca consegui um emprego para eles no nosso parque industrial. Eles faziam o teste, passavam no teste. Eu tinha um filho que tinha saído da faculdade, questão de 2 ou 3 meses, foi convidado para uma empresa. Ele foi lá, fez a ficha direitinho, passou no teste. Quando foi na entrevista, ele falou: meu nome é Rob Magalhães. Você é Magalhães? Você conhece algum Magalhães? Não, meu pai é vereador. Inocentemente ele falou, e até hoje ele está aguardando a chamada dessa empresa. Eu tenho essa empresa, por causa disso mesmo, atravessada na garganta até hoje.
E só eu sei o que sofri com esse pessoal do Parque Industrial, das indústrias. Eu não perdi meu emprego na fábrica porque eu era estabilizado, eu era estável, e eu tinha dito para o diretor da companhia que eu não queria ser vereador. Eu queria trabalhar na fábrica, e acabei sendo dispensado da fábrica por ser vereador. Quando o prefeito me convidou para ser presidente da Câmara, eu falei que eu não queria ser presidente da Câmara naquela época, em 1979. Eu falei, eu estou vereador, não sou vereador. Ele falou, mas eu quero que você seja presidente. Eu falei, eu não quero. Eu trabalho na fábrica. Ele falou, não, eu falo com o dono da fábrica. Então, você fala com o dono da fábrica. Falou com o dono da fábrica, ele falou, não, você pode ser vereador. Eu falei, mas eu preciso de meio expediente livre para mim ser presidente da Câmara. Ele falou, não, o meu expediente eu não posso te dar, mas você pode ser, atender o prefeito. Aí eu falei, não, então eu não quero. Vim e falei com o prefeito, falei, prefeito, eu não quero ser presidente da Câmara. Ele falou, por quê? Eu falei, não, porque eu quero continuar na fábrica. Mas, na composição que nós tínhamos aqui na Câmara, só havia uma fórmula do nosso partido ficar com a presidência. Era fazer uma composição com o Armando Campinas, que era do MDB. E eu fui vice do Armando Campinas naquela época. Eu assumi aqui em fevereiro como vice-presidente da Câmara, fechei a folha de pagamento no dia 10 de fevereiro, nossa, fizemos aqui 1º de fevereiro, 10 de fevereiro fechei a folha de pagamento da fábrica, no dia 11 veio um mandato, um memorando do escritório central da companhia me dispensando por eu ter atendido de ser político. E aquilo me magoou muito, eu fiquei muito, muito triste porque eu achava que a fábrica era a minha maneira de viver. Mas a minha vida se tornou um inferno, mesmo quando nós estávamos fazendo denúncia dos mal-formados aqui no Cubatão. E um médico, de um desses que eu citei aqui, me avisou, falou, Romero, nasceu no hospital do Cubatão uma criança com todos os reflexos neurológicos, mas sem os 2 braços e sem as 2 pernas. E você, como é do partido do governo e é ligado ao prefeito, você deveria pedir para ele tirar essa criança daqui, porque já está tendo comentário nos salões, as enfermeiras dão banho na criança, faz comentário para os salões e precisava de tirar essa criança daqui para ir para um estudo, para fazer um estudo mais avançado em outra universidade. E eu encafifei com aquilo e falei, pô, será que está? Ele falou, isso poderá, ele não afirmou, ele falou, poderá ser da poluição. Teve um problema da talidomida, lá acho que na Itália, e ele falou, poderá ser da poluição. Aí eu comecei a pesquisar, eu vou levantar, porque eu trabalhava no Hospital Oswaldo Cruz, naquela época já tinha sido dispensado da fábrica, eu trabalhava no Oswaldo Cruz. Eu comecei a levantar os mal-formados de Cubatão. E no mesmo dia que o primeiro hospital que eu fui, depois do Oswaldo Cruz, foi no Hospital na Costa. Cheguei lá e perguntei, escuta, aqui tem nascido alguma criança? Ele falou, essa noite nasceu um, sem as 2 pernas. Aí eu comecei a me aprofundar no negócio. E eu tinha uma fonte de informação, que era um agente funerário de Cubatão. Então, quando nascia um anencéfalo, ele me avisava, Romero, nasceu, ele falava, nasceu uma criança com cara de sapo. Eu nem sabia o que era anencefalia, mas eu ia, dali para frente, eu passei aí no cemitério, todo mês eu levantava todas as crianças que morriam a causa morte. Ia anotando no papel sem saber exatamente o que eu estava fazendo, que não era médico, e comecei a anotar. Aí veio um jornalista do Rio Grande do Sul e estava fazendo uma entrevista com o Dr. Cagé sobre poluição, porque ele veio de uma cidade lá do Sul, parece que é Triunfo, acho que é Triunfo, tem um polo petroquímico também. Aí o jornalista entrou com o Cagé na minha sala, ele falou, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou fazendo um levantamento das crianças mal formadas que estão nascendo com Cubatão. Ele falou, posso publicar isso? Eu falei, olha, isso é oficial, é só no cemitério que tem tudo, aqui pode. Ele publicou lá no Sul, não foi aqui, lá no Sul. E foi pego pelo Randall Marques, no Jornal da Tarde, no estado de São Paulo. E ele publicou, e o professor Azobel pegou a matéria em Ribeirão Preto. Aí ligou para mim.
Vereador, você fez uma anotação aí de anencefalia, eu queria saber se os dados que você publicou se é verdadeiro. Então, oficial, é verdadeiro, está no cemitério, é só ir lá. Levantaram, ele falou, eu posso ir aí? Eu falei, mas para que o senhor quer vir aqui? Ele falou, não, é porque em Cardiff, no país de Gales, lá também é um polo carbopetroquímico. E nós estivemos fazendo uma pesquisa lá, com questão da poluição, e questão da água, e de banana, de mandioca, com todas coisas que tirava da terra, eles fizeram o exame. Ele falou, eu queria saber o que é. Eu falei, eu não sou, eu sou um vereador, eu não tenho autoridade, se eu quiser, eu posso falar com o prefeito. Aí falei com o doutor Roberto Pessoa. Falei, Roberto, tem um negócio aí, o Roberto era meu amigo, que ele era diretor do Oswaldo Cruz, tinha trabalhado lá. Ele falou, não, o Azobel é pessoa de confiança, ele é pernambucano e é um cara que estudou comigo, ele pode trazer. E o Azobel veio para cá e começou a levantar e começou a coisa caminhar, porque realmente poderia ser da poluição, mas eu tinha falado da água, e eu estava brigando com a Sabesp, com a qualidade da água, que eu brigo até hoje. Eu ainda afirmo que a Sabesp é a terceira maior empresa de saneamento do mundo, mas serve uma água de péssima qualidade, potável, mas de péssima qualidade. Isso eu tenho prova de uma professora da Universidade de Taubaté, que lá ela fez uma pesquisa na água de Taubaté e ela chegou a mudar, inclusive, os índices de controle do CONAMA da água. E a nossa aqui é pior do que aquela da água de lá. Então, é um negócio muito complicado. E quando nós estávamos, é o que eu falei, quando nós estávamos falando da água, me levaram lá para o comando, que eu estava alarmando a população da Baixada Santista, falando que a água estaria causando aqueles mal-formados. E eu não afirmei isso, porque nem o professor Azobel nunca afirmou. Mas nós fizemos um trabalho grande, o professor Paulo Naum, eu trabalhava no Hospital Oswaldo Cruz, eu trouxe uma equipe da Unesp de São José do Rio Preto, e ele veio, ficou aqui, eu arrumei um apartamento no Oswaldo Cruz, eles ficaram aqui, e depois da sessão, à noite, saí daqui às 11 horas da noite, nós íamos caçar sapo. E foi motivo de gozação na rua. Eu passava, o pessoal falava, lá vai o vereador caçador de sapo. Eles não sabiam por que nós estávamos fazendo isso. Nós pegamos sapo na Vila Paris, pegamos sapo lá perto da Light, pegamos sapo na Vila Nova, pegamos no Casqueiro, e o professor levou os sapos daqui de Cubatão para São José do Rio Preto, examinou a pele do sapo, porque o sapo respira pela pele. Então ele comparou a pele do sapo de Ribeirão Preto com a pele do sapo de Cubatão. E ele falou, meu negócio aí é muito sério. Você me ajuda a fazer uma pesquisa? Eu falei, professor, eu não sou nada, mas o que o senhor precisar, eu faço. Ele falou, eu queria que você colhesse sangue de 100 pessoas aí no Cubatão e mandasse para mim aqui em São José do Rio Preto, que eu vou analisar a qualidade do sangue do pessoal. E assim eu fiz, com a ajuda do doutor Nicola, eu trabalhava no Oswaldo Cruz, eu colhia o sangue de 10 pessoas de cada bairro e mandava para ele em São José do Rio Preto um número, só um número e um nome, não dava o endereço. E ele tabulou aquilo e ele viu que a qualidade do sangue de determinados bairros aqui era muito ruim. E a tese de mestrado dele ele era presidente da Associação Brasileira de Hemoterapia e Hematologia. A tese de mestrado dele dizia assim, Cubatão, a cidade do sangue envenenado. E aquilo virou um escândalo internacional. E aí começou a briga maior, quando começaram a me perseguir. Eu não podia, infelizmente, os nossos clubes de servir aqui da cidade, no dia 9 de abril, porque eu falava que naquela época, Cubatão, nós só víamos estrela quando tinha os militares aqui, dia 9 de abril. Chegava no palanque, aquela área de segurança nacional, você só via aquele monte de estrela dos oficiais. Eu falava que nós só víamos estrela aqui em 9 de abril. E os clubes de servir abriram uma vez, eu estava no palanque, porque eu era vice-presidente, e em 9 de abril eu tinha que assistir a bandeira, e o Armando era do contrário ao governo, e não queria. Ele falou, vai lá para mim, eu fui lá,
os clubes de cerveja abriram o desfile do 9 de abril com uma faixa dizendo assim, vereador Romeu, persona não grata ao município. E eu em cima do palanque, porque o pessoal dizia que eu estava desvalorizando os imóveis dele aqui no município, denegrindo a imagem da cidade. E eu achava que não. Eu achava que eu estava defendendo quem não tinha como se defender. E eu sempre falei para a turma, falava para o meu pessoal, o meu mandato não pertence a mim. Quando eu estou na Câmara, eu represento 780 pessoas que votaram em mim. Então, às vezes, eu chegava aqui no plenário e tinha a galeria cheia, vaiana e tudo, e para mim não falava nada, porque meus eleitores não vinham aqui, sabiam o que eu estava fazendo. Então, eu dava satisfação para eles na minha base. Então, não me preocupava com galeria. Mas eu sofri muito. E esse caso que eu falei desse menino que está na Bélgica agora, ele é um menino que nasceu praticamente lá na Fabril, ela tem a mesma idade minha, deve ter 73, 74 anos agora, 73 anos deve ter. Ele aprendeu a tocar pistão na bandinha de nossos funcionários lá da fábrica e tornou um músico profissional. E ele tocava no grupo do Chico Anísio. E o Chico Anísio era tido como uma pessoa de esquerda. Um dia ele, a mulher e os filhos, ele estava morando em São Paulo, que tocava lá no conjunto do Chico Anísio. A polícia entrou e levou ele preso e deu aquela coisa. Então, eu ia aproveitar isso para passar. A documentação já está na mão do presidente, as cartas que ele me mandou lá da Europa, pedindo minha ajuda para ver se eu conseguia documentação dele aqui, para ele tirar um passaporte lá para ele voltar para o país, eu não consegui, com a ajuda de deputado federal, que era meu amigo, não consegui. E depois, quando houve aquela comissão da anistia do Ministério da Justiça, falei, bom, eu vou mandar uma carta para a comissão de anistia para ver se pelo menos eles tentam reparar um erro de um amigo meu de infância. Mas até hoje nunca tive resposta e eu não sei se a família dele está tendo contato com ele, mas eu pedi para o presidente da Câmara entrar em contato com a família, pegar o telefone e ver se conseguia trazê-lo para fazer um depoimento aqui. A minha vida de 27 anos é muita coisa para se falar em meia hora, eu acho que eu estou fazendo um discurso cansativo para vocês, então eu vou parar por aqui, mas eu estou pronto, na medida do possível, a responder o que for possível. Mas quero dizer que eu não estou preparado como o grande rapaz que me antecedeu aqui com a lição política. Eu tenho medo de falar quando eu vejo ali na galeria uma pessoa que foi meu modelo político, que é o doutor Sr. Virgílio. Virgílio era do Partido Comunista e eu era do Partido da Arena, e eu me espelhava muito no comportamento do Sr. Virgílio aí, que era uma pessoa que realmente Cubatão deve muito. Eu acho que o que eu tinha que falar era isso, e agradeço a oportunidade. Se puder fazer uso dessa carta, também está aí o documento. Eu só queria fazer mais uma colocação, porque é um negócio importante, porque falaram aqui, vocês desculpem, porque a gente de idade, se a gente não pegar... falaram aqui de poluição, da volta da poluição. Eu pedi aqui na Câmara, e vou pedir agora na comissão, que a Câmara, pelo menos, eu estou achando que está existindo... estão escondendo a verdade do município. Então, a vida inteira que eu estive aqui, eu estudava, porque a Câmara me deu condição de estudar aqui. E a CETESB, nesses últimos anos, eu não sei, porque hoje eu estou na Secretaria de Meio Ambiente, perguntei lá, ninguém tem recebido. Mas, recentemente, saiu uma publicação sobre a questão da poluição no Cubatão, e eu tenho os índices da poluição de 1994 em casa.
E tem anos que parece-me que a CETESB não tem mandado o relatório anual da condição de ar do Estado de São Paulo. E isso é uma coisa muito importante para se fazer a comparação. E eu peguei o que saiu na matéria que saiu na tribuna agora, esses dias. E o índice de 94 que eu tenho lá é quase a mesma coisa. Então a poluição está voltando para valer, e se a sociedade não se organizar, e ninguém colocar a cabeça a prêmio como eu, o Dorival e outros, colocar Cagé foi um batalhador, colocando lá atrás, a poluição pode voltar no Cubatão em grande estilo. E isso é muito ruim. Quando eu citei o nome do professor Drauzio Varela aqui, é porque o Drauzio Varela foi a pessoa que me orientou a fazer uma lei. O Cubatão é o único município no estado de São Paulo que tem uma lei que tornou o câncer uma doença de notificação compulsória. Parece-me que pararam de fazer essa pesquisa na nossa agência, na nossa vigilância sanitária. É uma coisa que precisa ser revista, porque o câncer hoje no Cubatão é um negócio seríssimo e precisa ser visto com carinho. Eu estava falando com o Virgílio ali, que teve uma moça, uma pesquisadora que teve recentemente aqui no Cubatão, levantando os índices de morte por poluição e de câncer, e ela citou Santos como se fosse o número maior de doentes por câncer em Santos, e não é. O número maior de doentes por câncer é em Santos, mas consequência do nosso parque industrial. Então, o nosso pessoal que mora aqui na cidade é que sofre, porque o pessoal de Santos que morre lá, morrem os caras que estão, para falar com o senhor Virgílio, o pessoal de classe média alta, que trabalhava no parque industrial, todos moram em Santos. E o câncer não aparece de um dia para o outro. O câncer demora 10, 15, 20 anos para poder aparecer as consequências lá do passado. E eu acho que nós precisamos tomar cuidado para que Cubatão não volte a ter aquela desgraça que nós tínhamos em 1982, 83, até 85. Eu acho que nossa Câmara tem tudo para fazer um belo trabalho nesse controle, porque a Câmara sempre deu condição para os vereadores exercer o mandato dele de maneira plena. E isso eu tive da Câmara. Eu tive o meu amigo que saiu aí agora, o João Evaniel, foi presidente, sempre me deu cobertura, Armando sempre me deu cobertura, a Câmara sempre a Câmara deu cobertura para mim, eu nunca fiquei falando sozinho. A Câmara sempre, eu tive respaldo da Câmara, e a Câmara tem condição para isso. Nós temos advogados aqui competentes, depende de encostar neles e exigir deles que eles corram atrás também. Nós temos vereadores interessados em fazer. O que precisa é a sociedade se unir, porque nós estamos agora para ser feito um novo contrato com a Sabesp, tá certo? O contrato está vencido desde 1979, nós vamos ter que renovar o contrato de saneamento com a Sabesp, e isso precisa ser revisto, porque outra coisa que tem muito aqui, e que, como é pontual em determinadas famílias, pouca gente sabe, é problema de insuficiência renal. Eu corri atrás disso e queria que nosso hospital tivesse um serviço de hemodiálise aqui, porque o número de pessoas com insuficiência renal é muito alto, e não vou afirmar que seja da água, mas isso precisa ser visto. O professor Medina, meu amigo, ele é presidente do Hospital do Rio, em São Paulo, na inauguração do serviço de diálise da Santa Casa, uns 4, 5 anos atrás, eu tenho um jornal, saiu na tribuna, ele disse lá que da lista de transplante de rim no Hospital do Rio, em São Paulo, tinha 7.000 pessoas na lista para transplante, 4.000 era da Baixada Santista. Isso, alguma coisa está errada. Eu fui atrás, fui na Associação Brasileira de Nefrologia e pedi para fazer um levantamento do problema do pessoal que estava fazendo diálise na Baixada Santista.
pedir para a regional de saúde aqui, nós temos, em termos proporcionais, nós temos mais pessoas fazendo diálise na região metropolitana da Baixada Santista do que em São Paulo, em termos proporcionais. Então, alguma coisa está errada e alguma coisa precisa ser feita. Não pode ficar deixando as coisas correr soltas do jeito que eles querem. Eu acho que nós temos a obrigação e o dever, e os vereadores como representantes dessa comunidade sofrida que nós temos aqui na cidade, têm que fazer alguma coisa por eles também. Muito obrigado e desculpe aí se eu me estendi, se eu falei alguma bobagem, então um professor aí na mesa, fiquei até meio assim, porque falar perto de pessoas de gabarito assim, a gente precisa pensar duas vezes o que fala. Obrigado. Senhor membro da comissão, consulto se existem perguntas a serem realizadas ao depoente. Passando a palavra o ilustre vereador Ivan Ildebrando da Silva, representando a bancada do PDT. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu até queria agradecer também ao depoimento do Antônio Carlos Barreto Tony, que antecedeu o eterno vereador Romeu Magalhães. Eu pude, até peço perdão que tive que sair, mas ouvi um pouco do depoimento, tive lucidez realmente na história, também foi um pouco do resgate, ao qual o senhor tratou aqui, então eu parabenizo pelo que foi falado aqui. Agradecer também o vereador Romeu Magalhães, vamos dizer assim, nessa questão ambiental na cidade, é um verdadeiro baluarte, é um marco, né, por tudo o que fez, tudo que tem, pelo tanto que lutou e ainda luta até hoje, sou testemunha viva, né, que ele sempre fala, e eu acabo perdendo a oportunidade de aprender, portanto foram os convites, né, ao qual ele vem me fazendo aí para poder passar, porque eu estou presidindo a comissão de meio ambiente desta casa. Eu tinha te falado, eu pedi já a anuência também do presidente desta casa, hoje o vereador César, e ontem tive a oportunidade de conversar também com o prefeito Wagner Moura, o prefeito interino, e de poder ter a oportunidade de conduzi-lo aqui para dentro desta casa, até por uma necessidade de você estar nos ajudando em relação ao questionamento, quando você fala na questão da saúde aqui na cidade de Cubatão. Eu tenho acompanhado muito, né, porque também, coincidentemente, sou presidente da Comissão Permanente de Saúde dessa casa, e eu sempre tenho me espelhado nas tuas declarações, como tinha falado também do eterno vereador Ivaniel, que aqui esteve, que brilhantemente também colocou, trouxe o resgate da história. Vossa Excelência mesmo quando falou aí que são 27 anos, não se cabe, mas queríamos nós poder ouvir toda essa história, né, porque iria nos enriquecer, presidente Fábio, iria nos enriquecer de sobremaneira, né, pelo todo o conhecimento e a preocupação que tem com a história. Mas eu ia fazer uma pergunta pertinente ao que você falou, quando você falou dos próprios estrelas, que são os militares, né, que só vinham na cidade quando em época de desfile cívico militar. E Vossa Excelência mesmo falou que quando, uma vez, de um desfile, deparou com uma faixa, né, onde dizia que Romeu Magalhães era persona non grata. Eu queria te fazer uma pergunta, por toda esta luta, eu sei que Vossa Excelência mesmo aqui acabou de pontuar alguns pontos, mas a minha pergunta seria se o senhor teve alguma ameaça concreta em relação, eu vou falar até na questão pessoal, na sua segurança, por todos esses levantamentos, esses dados apontados, essas pesquisas, né, que Vossa Excelência sempre pontuou em fazer e sempre ter dado voz à defesa do meio ambiente. Porque o vereador João Ivaniel, ele foi bem claro, porque ele disse que naquela época Vossa Excelência referendou quando disse justamente que naquela época vocês tinham voz, vocês tinham coragem, né, e ficou um exemplo para nós agora, que estamos nessa legislatura como vereadores de primeiro mandato,
que antigamente tinha-se mais voz, vocês tinham mais meios, né? Hoje a gente tem rede social, mas a própria indústria hoje, ela absorveu muita classe política. Então, ou seja, poucos eles fazem o que deveriam fazer em relação a denúncias, a investigações. Eu não sei, é claro que a gente sabe que são poderes maiores, né, que envolve a questão do prejuízo, como aqui foi pontuado por todos os depoentes, a grande desgraça que ficou sobre a população de Cubatão, né, por mais que tentaram maquiar, como o próprio João mesmo aqui falou, quando se falou, não, pô, acabou-se aquele problema. Claro que a gente sabe que foi feito, até por conta da mídia, desse grito, né, que vocês deram naquela época, quando se falou em Vale da Morte, transformou-se em Vale da Vida, mas foi falado até da maquiagem, né, vereador Fábio, aqui, e hoje continua com índices alarmantes, tal qual o senhor comentou agora em relação a isso. Eu questionei e participei aqui junto com o representante da CETESB, que falou nada com nada. Essa foi a verdade. Naquele momento, a própria secretária de Meio Ambiente também não veio. Essa doutora que fez esse estudo, eu esqueci o nome dela agora, se me perdoe, mas ela veio, ela trouxe dados, ela trouxe todo esse material para poder debater. E simplesmente, não sei se é o Cipriano, o responsável pela CETESB aqui, ele simplesmente quis, da maneira dele, dizer que aqueles dados eram inverídicos, que a CETESB era uma exímia controladora do meio ambiente, que na cidade de Cubatão estava tudo bem. E é lamentável. Então fica a minha pergunta, ao qual eu fiz ao senhor aí, se houve-se alguma coisa pessoal em relação à sua vida, tanto familiar aí, o senhor se sentiu pressionado e sentiu também que estava tendo risco, correndo risco de vida, por tudo que o senhor falou? Ameaça velada a gente sempre tem, mas é difícil de você provar. Uma vez eu estava na Fabril e uma pessoa perguntou: você que é o vereador Romeu? Eu falei: sim. Ele falou: você não tem medo que um caminhão passe por cima do seu... Eu tinha um Fusquinha naquela época, por cima do seu Fusquinha na Via Anchieta. Eu falei: não tenho medo, por quê? Qual é o problema? Eu falei: vai ser só mais um acidente na Via Anchieta. Mas eu não conhecia a pessoa, não sabia quem era. Então, as ameaças veladas aparecem. Agora, frontalmente, eu nunca tive ameaça. Tive perseguições, outros tipos de perseguições, mas não assim, abertamente, não tive. Agora, a questão da poluição, em 2009, então, vocês são vereadores, já devem saber. Em 2009 foi votada uma lei na Assembleia Legislativa, a toque de caixa, que transformou a CETESB em agência ambiental, né? Quer dizer, toda a CETESB, em cada cidade, passou a ser uma agência ambiental. Então, licenciamento para as indústrias agora é solta. A fiscalização, para mim, eu já fui processado por isso. Se eu não tivesse o doutor Derossi para me defender, as indústrias já me ameaçaram. Eu tenho a culpa lá que eu estava falando inverdades, queria que eu falasse que o que eu disse não era verdade. Eu falei: não vou falar que é verdade, acabou. Mas é difícil agora você cuidar do licenciamento ambiental das indústrias. Por quê? Essa matéria que saiu agora recentemente aí, que voltou a qualidade do ar ser mais ou menos igual à de 94, não poderia nunca estar acontecendo. Porque Cubatão tem duas bacias aéreas. A bacia aérea do Vale do Rio Mogi, que é a Vila Paris, aquele lado de lá, e a bacia aérea do centro de Cubatão. Em 89, eu tenho também, por isso que eu estou falando do relatório anual da qualidade do ar do Estado de São Paulo, que a Câmara sempre recebia, parece que não está recebendo mais, a Secretaria do Meio Ambiente também não está recebendo. Mas a bacia aérea do Vale do Rio Mogi, num dos relatórios anual da CETESB, da qualidade do ar, diz que no Vale do Rio Mogi e na parte da bacia aérea da Vila Paris, não poderia ser construída mais nenhuma empresa se não houvesse uma compensação ambiental compatível, certo? E isso não está acontecendo. Hoje eu estou, não sou, mas estou
na Secretaria de Meio Ambiente do município, e agradeço a prefeita Márcia Rosa e ao chefe de gabinete Zé Carlos, que me colocaram lá, e eu tive essa felicidade ou infelicidade de visitar uma indústria que eu vi a placa que tinha lá no tempo que havia realmente, já existia realmente o controle da poluição. E lá tinha uma placa dizendo assim, área de preservação ambiental, 1.300.000 e não sei quantos mil metros quadrados. Hoje, aí embaixo, patrimônio da humanidade. Esse patrimônio da humanidade foi destruído. Aterraram o rio, mudaram tudo, cortaram toda a Mata Atlântica, desmataram quase 10 campos de futebol, construíram onde não podia construir indústria nenhuma, construíram uma indústria de cimento, que é a 4ª maior cimenteira do mundo, é tido como a 4ª maior cimenteira do mundo, dentro da bacia aérea da Vila Paris. Como saiu isso, eu não sei. Se foi depois da lei de 2009, também eu não sei. Mas que está lá, está. E estão querendo ampliar mais, daquele lado de lá. Então, na nossa lei orgânica, quando nós fizemos a lei orgânica aqui, eu era vereador. Tem itens na nossa lei orgânica que eu coloquei como vereador que até hoje não cumpriram. Por coincidência, eu tenho três coisas que tem aqui que não estão cumprindo. Por exemplo, as indústrias sediadas no município deveriam fornecer o mapeamento dos dutos no município. Por quê? Porque entra uma empresa qualquer terceirizada aí, bota lá uma escavadeira lá, tira, não sabe o que está passando, que tipo de produto está passando. O nosso subsolo é totalmente cheio de dutos, e nós não temos esse mapeamento. No artigo 189, tem um parágrafo na linha C que nós queríamos fazer na Vila Paris uma universidade de meio ambiente. Porque a Vila Paris, quando eu acho que eu estou falando, né? A Vila Paris, o primeiro requerimento meu, como vereador, em 1978, foi pedido a extinção da Vila Paris, a pedido de um médico pneumologista, o doutor Lamuel Camargo Martins. Ele falou, Romeu, se não tirar aquele pessoal de lá, vai morrer todo mundo. Então, eu pedi a extinção da Vila Paris. A Vila Paris foi extinta em 1985, depois de um acidente numa indústria petroquímica lá, e que houve um vazamento de amônia. Aí foi declarado de utilidade pública para desapropriação. Desapropriaram, hoje estão... É melhor nem falar, porque... Bom, mas foi feita essa e na desapropriação consta lá que o motivo seria fazer na escola que tinha na Vila Paris uma unidade de ensino lá. E eu acertei com o prefeito, que ali no artigo 189, parágrafo 1º, na linha C, foi feito a criação de uma fundação de amparo à pesquisa de meio ambiente no município. E eu já havia combinado com o prefeito para fazer no nosso município o que foi feito no estado de São Paulo. A USP é uma das universidades que tem o maior orçamento que existe em termos de universidade no Brasil. E ela tem vinculado a sua receita é vinculada ao ICMS do Estado. Então, nunca falta dinheiro para a USP. Eu havia combinado com o prefeito de se colocar no orçamento que 0,005% fosse destinado para essa universidade, para que essa universidade de pesquisa científica tivesse o respaldo sempre e que nós pudéssemos ter aqui no município cientistas isentos que não tivessem compromisso com o nosso parque industrial. Quando eu pedi para fazer e que está também na lei orgânica, a criação do serviço de verificação de óbitos aqui, eu fui em Ribeirão Preto, arrumei autorização do serviço do Estado para fazer um serviço de verificação de óbitos aqui, propus ao prefeito que tirasse
que tirasse o corpo de bombeiro que está do lado do cemitério, que tem duas partes, que ficasse de um lado o IML e do outro lado o serviço de verificação de óbitos, e no meio fizesse a parte administrativa. Está na lei orgânica para fazer o serviço de verificação de óbitos. Quando viram que ia sair, eu pedi que o serviço de patologia não fosse pela Universidade de Santos, que fosse pela Universidade de Botucatu, porque eu tinha um patologista lá que falou: meu, aqui vai sair direito. Porque, claro, Deus me livre falar mal de médico, eu não falo mal de gente, nem de médico, nem de advogado, nem de... Eu não quero falar mal de ninguém que eu não sei, eu não sou, mas eu tenho desconfiança. Então, a ligação do nosso corpo clínico com o parque industrial é um negócio meio complicado, meio complicado. O problema de leucopenia aqui, por exemplo, eu tive amigos que já estavam com aplasia medular. Eu consegui, como vereador, transformar o benefício dele de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Graças a Deus, ele conseguiu a aposentadoria dele. Hoje ele está bem, saiu do local onde estava sendo contaminado por benzeno, e hoje ele está bem. Mas é muito difícil você lutar contra o poder econômico. E você precisa estar predisposto a perder muito na sua vida com isso. Eu agora estou no fim da minha vida, não tenho nada na minha vida, agora só tenho mais um ano ou 2 anos de vida, eu não tenho mais nada. Agora, precisa voltar a cuidar de Cubatão como o Cubatão merece. Desculpe aí o pessoal. Gostaria de abrir a palavra ao vereador professor Fábio Inácio de Oliveira, e representando a bancada petista nesta casa, e proceder à inscrição das pessoas que quiserem perguntar ao sempre vereador, para possamos finalizar os trabalhos. Bom, cumprimentar sempre o vereador Romeu Magalhães, é um prazer ouvi-lo, vereador. Eu acho que as questões do meio ambiente que o senhor traz são sempre relevantes, e eu, como sou novo na casa aqui, estou aprendendo um monte aqui com vocês. Eu lembro que uma vez, fazendo uma pesquisa na universidade, acabei lendo que toda essa história que o senhor narrou aqui, e que em dado momento os pesquisadores foram abordados na serra por agentes da polícia, para que não procedessem a essa pesquisa. O senhor tem conhecimento disso? É bom ver as perguntas, porque tem coisa que passa O professor Paulo César Naum, que estava fazendo aquela pesquisa de sangue aqui, ele quase perdeu a cadeira dele na universidade por causa da pesquisa de Cubatão. Veio determinação de Brasília, do Ministério de Indústria e Comércio, para a faculdade, dizendo que ele estava proibido de falar sobre Cubatão. Se não fosse o professor Aziz Absaber, que era reitor da universidade, falava: menino, pode continuar na pesquisa que eu seguro. Mas o professor Naum chegou a ser ameaçado. Gostaria de iniciar as perguntas dos inscritos. Queria convidar para ocupar a tribuna a companheira Dalva de Araújo Nascimento, para que faça o seu questionamento. Bom, meu nome é Dalva de Araújo Nascimento. Queria cumprimentar aqui a fala do senhor Romeu, que algumas coisas eu já sabia, outras foi surpresa para mim, mas não tão surpresa assim, né, senhor Romeu? A situação daqui é muito crítica. Eu sou, às vezes, até considerada um pouco radical, mas às vezes a gente precisa ser radical em algumas questões, né? Que o senhor sabe de muita coisa, o senhor sabe de algumas pessoas que têm lutado para mudar a realidade do meio ambiente,
principalmente na nossa região, que é o caso do Condesmar Fernando de Oliveira, que até hoje se encontra desempregado, não consegue emprego em lugar nenhum, porque é um perseguido por denunciar a poluição, principalmente de Cubatão, né? Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que o Greenpeace veio para essa cidade, o CIESP mandou colocar em todas as esquinas fora Greenpeace. Eu acho que foi a primeira vez que uma cidade no mundo disse isso, né? Greenpeace, você não é bem-vindo nessa cidade, entendeu? Então, seu Romeu, é o seguinte, tem uma coisa pessoal, que é no caso do meu pai, que era funcionário da COSIPA e que morreu de câncer, e que um pouco antes ele fazia os exames dele periódico e nunca se acusava nada. E aí, quando ele saiu fora da região e foi fazer em outra cidade, fora da Baixada Santista, ele descobriu que ele estava com leucopenia, que a situação dele era muito séria. E aí, os médicos questionavam por que os médicos daqui nunca falaram se ele sempre foi muito cuidadoso. E aí, o senhor não acha, e aí eu vou afirmar também, que existe um comprometimento, não com a população, mas um comprometimento com alguns profissionais que deveriam proteger a população, tem um comprometimento com a indústria para não divulgar, né, as questões de saúde da população, que é no caso do problema renal, né, que o senhor falou que é verdade, que o número de doentes renais na região metropolitana da Baixada Santista é o mais alto do país, né? Isso é alarmante. Os casos de câncer, quando meu pai morreu de câncer do fígado, foi perguntado, mas por quê? Ele não bebia, ele não isso, se foi por causa da região que ele trabalhava, dentro da área da COSIPA, né? Então, na verdade, é um desabafo do que uma pergunta, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, desse comprometimento que alguns setores têm com as indústrias de Cubatão. Isso é uma situação meio complicada, porque como é que a gente pode... Quando eu disse que eu queria um patologista de Botucatu e não da região, eu não falei mesmo, um pouquinho do que ela quis dizer, tá certo? Mas você conviveu com um cara que é modelo de pessoas que a gente tem que se espelhar com o Condesmar. O Condesmar era um batalhador, um camarada que realmente sofre muito mais do que eu. O Condesmar é uma pessoa íntegra, um cara que realmente conhece, muito mais preparado do que eu, então ele tem condição de ser representante. Agora, comprometimento, é difícil de você fazer isso no profissional. Até a gente falar que a insuficiência renal é de poluição, é muito difícil você estabelecer correlação causa e efeito. Qualquer coisa pode dar uma insuficiência renal. E por aí vai. A leucopenia, por exemplo, quando nós começamos a denunciar a leucopenia, eles falaram, não, leucopenia não é doença. Eu falei, não, eu sei que leucopenia é doença, é um estado de doença. Mas como é que eu fui chegar na leucopenia? Eu não sabia o que era leucopenia, não era médico. Um médico falou para mim, Romeu, morreu um tal de Gino, dia 4 de dezembro de 82. Eu tenho até o número da sepultura dele lá. Ele morreu de leucopenia. Eu falei, mas como? Ele falou, ele extraiu um dente e deu uma hemorragia e ele morreu. Ele trabalhava na COSIPA. Aí eu mandei levantar, eu levantei o prontuário dele todo. Vi quando ele entrou na COSIPA, o que ele começou a fazer, depois passou para outra função e terminou. Quando ele saiu afastado, ele saiu como se tivesse uma doença de pulmão. E não era. Ele saiu, ele já estava trabalhando no alto forno. Quando ele saiu e morreu. Aí apareceu a leucopenia. Mas quando você chega a ver um médico falar que aquela fumaça, aquele óxido de ferro que a COSIPA expelia lá, aquele negócio vermelho, que fazia bem para a saúde porque era ferro e que não fazia mal para a saúde, que os pelinhos do nariz filtravam aquilo que não tinha perigo, o médico falando isso, o que você acha? É um negócio complicado. Eu tive que trazer o professor Pedro Mirra,
Pedro Mirra é o maior pneumologista que existiu aí em São Paulo. Não sei nem se o Pedro está vivo ainda. Eu trouxe ele aqui para desmascarar o secretário. A pessoa que falou isso era o secretário de saúde do município. E ele falou, bom, se esse cara você é médico, secretário de saúde, falar que os pelinhos do nariz tira o problema, então não tem mais o que se pensar. Mas esse pessoal que o município precisa agradecer, não eu. Eu praticamente era ventríloco dos cientistas. Eu falava, quando me chamavam, me apertavam, eu falava, vai lá falar com o professor fulano de tal. Se ele falar que eu estou falando mentira, tudo bem. Mas o Pedro Mirra veio aqui e desmentiu o médico aqui, no bloco cultural do município. Eu pedi para o Pedro vir, ele veio e falou. Então, tem que ser assim. E a Câmara, vocês têm condições de fazer tudo. A nossa Câmara é exemplo Brasil. É só querer. Tem tudo aqui para fazer. Muito obrigado. Gostaria de convidar a companheira Margarete Reis Amorim Araújo Feitosa, funcionária desta casa, para que faça o seu questionamento, ocupando a tribuna. Obrigada, boa tarde a todos. Eu queria, nessa data tão importante, que hoje é o Dia Internacional do Meio Ambiente, uma data propícia para o ex-vereador e ex-presidente dessa casa, Romeu Magalhães, vir fazer o seu brilhante depoimento. Senhor Romeu, como secretário da comissão, gostaria de lhe agradecer pelo senhor ter aceitado o convite, dos membros da comissão. E gostaria de lhe pedir uma coisa. Todos esses depoimentos, eles vão ficar disponíveis no site da Câmara, que é câmara.cubatão.sp.gov.br/CDV, Comissão da Verdade, que foi o trechozinho que a empresa que faz a coisa escolheu. Depois nós vamos melhorar isso. Por enquanto é /CDV, e já está começando a ser disponibilizado aí com todos os depoimentos. Diante disso, eu gostaria, já que o senhor vai ficar passando o vídeo para os alunos, para toda a população, que o senhor desse um conselho aos jovens, principalmente aos que hoje lutam pela questão ambiental, e se hoje fosse possível, se o senhor hoje pudesse elaborar um projeto de lei sobre a questão ambiental, que pontos deveríamos observar no sentido de assegurar efetivamente o controle da poluição local. E gostaria também de sugerir aos vereadores presentes que a gente faça realizar aquele encontro que é responsabilidade das secretarias municipais de meio ambiente, o encontro do meio ambiente, que todo ano deveria acontecer. Tem uma denominação específica que eu não sei qual é, mas que deveria estar acontecendo e sendo organizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente todo mês de junho. E não está sendo organizada, diante daquilo até que o senhor mesmo colocou. Então, senhor Romeu, para que os alunos que vão assistir o seu vídeo, eu gostaria que o senhor deixasse um conselho para eles, tá? Muito obrigada. Quem sou eu para dar conselho para alguém? Eu estou querendo aprender ainda, tem que dar conselho, mas o futuro de Cubatão está na mão da nossa criançada. Eu tive a oportunidade, quando vereador, de levar 34 alunos de uma escola aqui do Zé da Costa, no laboratório de ambiental da USP. Eles ficaram lá o dia inteiro, porque a minha esperança é que era de formar uma maior caixa de ressonância. Não adianta uma ou duas pessoas falar. As crianças devem se inteirar de tudo para poder cobrar dos pais, que cobrem dos homens públicos, que cobrem dos empresários uma melhor condição de vida. Porque o futuro é deles. Eu estou no fim da vida. Nós já estamos num ponto que não... Agora, eles têm tudo na mão para fazer acontecer as coisas. Eu acho que hoje nós estamos numa democracia plena,
Aqui não é mais área de segurança nacional, tem liberdade de imprensa, tem tudo para que essa sociedade se una, para que nós tenhamos um futuro melhor na cidade. Muito obrigado. Gostaria de convidar o companheiro Eusébio Florencio para que ocupe a tribuna e faça o seu questionamento ao depoente. Romeu, eu posso chamar de Romeu até pela mais o respeito que a gente tem. Você tem um material riquíssimo, né? E eu fico imaginando o tempo que você desprendeu para adquiri-lo, para estudá-lo, né? Somente com esses professores da USP aí. E eu queria também te dizer o seguinte: eu moro nessa cidade há muito tempo. Acho que essa cidade, ela tem uma sutileza, uma farsa, uma mentira. Esse papo de que a poluição acabou é mentira, né? Eu sinto isso nas minhas narinas, né? Eu sinto isso quando venho do mar para cá, me sinto sufocado, né? Um ar pesado. E não há uma intervenção sequer, né? Dos poderes constituídos, da sociedade civil organizada, da questão do meio ambiente. Não há. Essa cidade voltou aos índices de poluição dos anos 70, 80. Essa cidade voltou, de fato, a ser uma cidade onde a degradação da vida está se colocando. Tem coisas estranhas aí, você colocou a questão da água, muita gente morrendo de câncer, né? Sem uma explicação. Precisa ver que diabo é isso. E até onde nós vamos suportar isso, né? Até onde nós vamos suportar. Então, Romero, eu queria pedir para você que você disponibilizasse todo esse material. Eu acho que até a comissão, nós temos o meio ambiente, a comissão da verdade pode ajudá-los, disponibilizar na internet para que a gente possa saber disso, né? Porque parece que nós estamos nos melhores do mundo, né? Isso é Cubatão, é ser diferente, é gozado, né? Eu trabalho há 15 anos no mar e as pessoas, quando elas me perguntam de onde eu digo que sou de Cubatão, elas me olham de forma diferente. E o fato de ter colocado isso é verdade, né? É o Vale da Morte. E como é que está lá? Está tudo bem? Eu falo, não, está bem não, cara, a coisa está feia. E agora estão fazendo, para desgraçar ainda, eu não entendo isso, cara. Para desgraçar, estão fazendo mais um viaduto. E os miseráveis, em vez de fazer o viaduto, e o arquiteto Gilmar, nos Estados Unidos, tinha esse projeto claro, de jogar esses caminhões todos direto, saindo lá da Praia Grande, jogar direto para a Via Anchieta. Os infelizes vão trazer os caminhões para cá, para jogar mais fuligem no casqueiro, né? Como já não bastasse. Tem o seu projeto também, que eu imaginava, caminhões passando por cima, jogando no cais, né? Então, na verdade, a gente sente isso o tempo inteiro. Você lava a casa, mora na Ponte Nova, limpa a tua casa de manhã, à tarde, puta, tá preto o chão de novo, né? Eu fico imaginando essas coisas. Agora, hoje é dia, né, Margarete? O dia do meio ambiente. E não há nenhuma manifestação, não há nenhum esclarecimento, não há nada. Parecendo que nós estamos numa sociedade dos vivos mortos, né, onde não há uma reação. Há uma apatia generalizada, né? Principalmente a juventude. Uma indiferença com tudo que lhe pertence, tudo que lhe interessa, né? Eu estou muito preocupado. Agora, vamos ver onde nós vamos lá. Agora, Romeu, muito obrigado, eu acho que foi muito bom. E, por favor, disponibilize isso, que a gente precisa dar uma estudada também para a gente tentar fazer a nossa parte. Obrigado. Eu só espero que Cubatão não volte a ser chamado de Vale da Morte, de biotério de cobaias humanas, como foi chamado, de Cubatão, a cidade do sangue envenenado, e ser comparado com uma mini usina nuclear com vazamento constante. É isso que eu espero. Agora tenho medo, quer dizer, agora comecei a ficar preocupado, vai ter divulgação muito disso, estou preocupado com o que possa acontecer comigo, porque eu queria ficar esquecido da vida, eu não queria mais polêmica com nada. Esse material todo que eu tenho lá, eu estou jogando muita coisa fora, que dá raiva de ver o que foi feito e que não aconteceu nada. Então,
Quando o professor Azobel quis montar um laboratório de teratogênese na Vila Paris, ele já tinha até as gaiolas prontas para trazer as cobaias para cá. Destruíram tudo e não deixaram ele fazer o laboratório. Quando nós queríamos fazer aqui o núcleo de hemoterapia, o tenente Paulo criou aqui a Associação dos Doadores Voluntários de Sangue. Quando eles perceberam onde eu queria chegar, o tenente Paulo quase que perde a patente dele na rodoviária por estar fazendo isso. Coitado, estava bem intencionado, mas eu estava querendo alcançar outro objetivo. Eu estava querendo juntar sangue do pessoal das indústrias. Então, o meu objetivo era pegar nos exames anuais dos empregados, que parte desse sangue viesse para cá, para nós colocarmos no computador e analisar a qualidade de sangue de cada um. Acabaram com a associação, sumiram com o computador, sumiram com tudo. Estava aqui em cima do... Aqui é onde hoje é o... Aqui é no banco, ali em cima, onde está os recursos humanos hoje da prefeitura. RH da prefeitura. Era ali que estava sendo montado. E acabou. Então, é muito difícil lutar contra o poder econômico. Eu não sei o que vai acontecer. Eu já tinha pedido e falado para minha mulher que eu nunca mais queria falar nisso, mas foi saindo, e acabou falando aqui um monte de coisa, que eu não sei o que vai acontecer. E se te acontecer alguma coisa, eu vou pegar esse vereador aqui pela orelha e falar, agora você vai me defender, porque eu falei sobre a sua presidência. Muito obrigado. Senhor Romeu Magalhães, encerrando o questionamento por parte integrantes desta comissão e dos ocupantes do plenário, pergunto a Vossa Senhoria se há disponibilidade de Sua Excelência de fazer algumas ponderações finais para que possamos encerrar os presentes trabalhos. Não tenho mais nada a acrescentar, só quero pedir desculpa a vocês por terem me aturado esse tempo todo, mas espero que tenha servido para alguma coisa, ou possa servir para alguma coisa daqui para frente, o que eu falei aqui. Muito obrigado. Quebrar um pouco o protocolo, Margarete, se você me permite, eu tive a honra de presidir essa sessão no dia de hoje e entrevistar o sempre vereador, um ícone dessa casa, com 6 mandatos, o Romeu Magalhães, e tenho um orgulho maior ainda, porque fui identificado e visualizado na política através da mesma pessoa que deu início à sua trajetória. Um dos melhores amigos que eu tive na minha vida, o saudoso José Teixeira, mais conhecido como José Banana. Ele e o ex-prefeito dessa cidade, que traçaram, junto com Deus, os caminhos para que eu estivesse aqui hoje. Muito obrigado, vereador, por sua participação. Que Deus continue lhe abençoando. Esta presidência agradece a presença e a participação de todos e informa que as reuniões da Comissão da Verdade são realizadas geralmente às sextas-feiras, às quintas ou sextas-feiras, sempre às 14 horas, nas dependências desta casa, neste plenário. E aproveito a oportunidade para convidar a todos os presentes. Muito obrigado e declaro encerrada a presente audiência. Eu converso agora com o Antônio Carlos Barreto, ex-dirigente partidário, que contou uma belíssima história, entre aspas, na época da ditadura, né, Toninho? Mas você estava no Rio de Janeiro, voltou a Cubatão e disse coisas importantes e fortes da época da ditadura, inclusive do atropelamento. Sim, perfeito. A gente estava fazendo a campanha da reconstrução do Centro de Estudantes de Santos, um grupo de companheiros, e na Avenida 9 de Abril, à noite, a gente foi atravessar a rua e misteriosamente uma Kombi apareceu do nada e atropelou 4 companheiros além de mim.
isso ficou para a história, ou seja, até hoje não sabe se foi um acidente, se foi fato, enfim. A gente desconfia que tenha sido atentado, a gente não conseguiu provar nada, a gente não conseguiu saber de onde veio isso. O fato é que nós, todos os militantes que estávamos envolvidos no processo da chapa de oposição ao Centro dos Estudantes, ficamos praticamente 15 dias sem poder militar na campanha e hospitalizados. Inclusive, o Dorival quebrou a perna, um outro companheiro quebrou a perna, eu perdi todos os dentes da frente e uma companheira nossa, a Esther, teve concussão cerebral e traumatismo craniano. Página ruim da história. E eu acho que essas coisas precisam ser levantadas. Acho que agora é o momento da gente tentar ver o que foi isso, afinal. Né? Embora essa comissão. Eu acho que sim. Acho que essa comissão cumpre um papel fundamental de resgatar a verdadeira história dessa cidade. A ditadura militar. Cubatão fez parte, foi área de segurança nacional. Ditadura militar nunca mais. Ditadura nunca mais. Vereador Fábio Moura foi o presidente da Comissão da Verdade esta tarde aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Depoimentos fortes dos depoentes a respeito da ditadura, meio ambiente, ditadura militar, segundo eles, nunca mais, né, vereador? Nunca mais, com certeza. Eu acho que foi um período difícil que o nosso país, a nossa cidade, né, vivenciou, mas que, acima de tudo, a luta, a batalha, né, pela conquista da redemocratização, pela volta da democracia, eu acho que foi a principal bandeira e com muito entusiasmo, com muita dedicação, com muito empenho, ela foi consolidada. Né? Eu acho que esses, posso chamar de mártires, né, que foram ouvidos aqui nesse dia, cada um na sua área específica, cada um com o seu depoimento próprio, puderam revelar que deram uma certa contribuição para esse processo de resgate. Óbvio, muitos não estiveram envolvidos diretamente com o golpe militar, não foram presos políticos, nem muito menos violentamente atingidos pelo golpe de 64, mas, de certa forma, foram instrumentos para a retomada e o resgate do melhor regime político que eu acho que existe no mundo, que é o regime democrático. Agora, Fábio, a história, seja ela triste ou alegre, ela tem que ser contada para que isso sirva de lição para os jovens que estão aí. Sim, com certeza. É importante que a juventude, acho que é um momento que vivemos hoje, né, com a grande parcela da população, do eleitorado, da nossa cidade composto por jovens, eles têm um conhecimento desse período dramático, né, que o nosso país, né, que a nossa cidade viveu, e a partir daí entender o significado e a importância da palavra democracia e do resgate desse regime por parte da sociedade brasileira e também da sociedade cubatense. E conhecem também a importância desta histórica cidade. Sim, essa histórica cidade, e não só a importância da histórica cidade, como a importância maior ainda desse histórico poder, né, que é através dele que as pessoas são representadas, através dele que o povo tem a sua voz. Então, eu acho que são audiências como essas, trabalhos como esse dessa tarde, que marcam a trajetória política, não só daqueles que por aqui passam, como principalmente revela, traduz, né, por si só a importância desta casa e do resgate da democracia, não só para a nossa cidade, para o nosso país, como para o nosso povo. Né? Eu acho que não há um regime melhor para a humanidade do que o regime democrático. E o Brasil foi feliz quando conseguiu retomar e trazer de volta esse regime. Estou ao lado do ex-presidente da Câmara Municipal de Cubatão, Romeu Magalhães, que foi um dos depoentes nesta Comissão da Verdade. O senhor disse que quando foi convidado, pensou 2 ou 3 vezes e temia. Por que, Romeu? Eu havia feito uma promessa para mim mesmo de não falar mais sobre poluição. Eu sofri muito no passado, eu tinha medo de falar as coisas que eu vivenciei no passado e voltar tudo à tona. Mas foram perguntando, eu fui respondendo, e eu sinto muito ainda, e acho que existe uma manipulação dos dados.
Eu acho que a Câmara é que eu digo que eu aprendi, tudo que eu aprendi na vida, eu devo ao povo de Cubatão e devo à Câmara Municipal. Eu acho que a nossa Câmara tem condição, tem meios, e eu quero passar isso para os vereadores, o que eu puder ajudar, que os vereadores façam alguma coisa com o Cubatão, que realmente nós precisamos. Eu digo para todo mundo que eu quando cheguei aqui não sabia nada também. E aprendi aqui, e eu não quero levar para o cemitério para aprender, eu quero passar para o vereador para ele poder ajudar a nossa sociedade. Década de 70, momentos horrorosos relacionados ao meio ambiente, depois deu uma melhorada com o governador Franco Montoro, enfim. Teme que isso possa voltar da forma como era, Romeu, ou não? Não, pelos os índices que eu vi na tribuna esses dias, do relatório da qualidade do ar do Estado de São Paulo de 2013, eu até estou pedindo para o vereador para ver se consegue desse modelo, desse relatório para mim, que eu quero fazer a comparação. Porque eu tenho de 94, quando eu era vereador, a Câmara recebia todo ano, e eu guardava tudo, eu levava para casa. Eu tenho de 89, mas como eu já joguei muita coisa fora, que eu não quero mais saber de encrenca, de nada com indústria, com ninguém, o de 94 eu tinha, e a comparação que eu fiz é quase idêntico aos índices de 94. Então, eu acabei de falar no depoimento aí, eu não quero ver minha cidade voltar a ser chamada Vale da Morte. Ser conhecida como uma cidade mais poluída. Cidade mais nunca mais, se Deus quiser. Deus quiser, eu acho que isso depende muito da nossa sociedade e da nossa juventude. Eu acho que os jovens têm que se inteirar que a cidade é deles, não é? Nós precisamos do Parque Industrial. Eu acho que o município precisa do Parque Industrial. Nós precisamos do Parque Industrial sob controle da sociedade, não controle mais ou menos da... É uma sustentabilidade com responsabilidade. Exatamente. E eles estão prontos a fazer isso. Depende de saber cobrar. Sabendo cobrar, as indústrias fazem. Eu sempre digo o seguinte, que quem quis que Cubatão fosse um parque industrial, um polo carbo-petroquímico, foram os políticos do passado. Claro. Que a refinaria era para ir para Mauá, não era para ir para Cubatão. Agora, a classe política tem que responder por isso e ajudar a que o parque funcione de acordo com o que a sociedade quer. Agora, nós estamos aí em plena comissão da verdade, e essa pergunta eu não posso deixar de fazer aos entrevistados. Ditadura militar, no seu modo de ver, que também viveu essa época, nunca mais? Eu acho que não existe mais clima para a ditadura militar no Brasil. Você disse que não sofreu com isso, né? Não, eu não sofri com isso porque eu era do partido do governo. E nós tivemos, na volta da autonomia, nós tivemos uns baluartes aí que ajudaram, Mihalho, Cagé, um monte de gente boa, Dorival, o pessoal que lutou pela volta da autonomia, e hoje voltamos a ter liberdade. Isso que eu falei no meu depoimento. Na época que eu fui vereador, aqui na área de segurança nacional, não se podia falar tudo. Mas hoje não. Hoje é democracia plena, liberdade de imprensa, tudo. Eu acho que o pessoal tem condição e tem segurança da Câmara. A Câmara da segurança jurídica para o vereador falar. O vereador tem fé pública. Claro. Então, pode falar. Agora, algumas coisas, com toda esta democracia que nós estamos vivendo, com toda esta liberdade que você falou, algumas pessoas não extrapolam no seu modo de ver? Não misturam liberdade com, sei lá. Não, eu não sei. Eu acho que você fala, você tem que falar e sustentar o que você fala. Tá certo? Então, eu digo para a turma que na minha época eu era ventrílogo de cientistas, era verdade. Eu tinha um respaldo da classe de cientistas para falar o que eu falava. Então, você não vai falar de mal formado se você não tiver uma retaguarda, senão você vai para a cadeia. Pô. Não vou falar que a água da Sabesp é imprópria, porque a água é própria. Ela é de péssima qualidade, mas é uma água potável. Ninguém pode falar que a água da Sabesp não é potável. Só um maluco vai falar isso. Agora que ela é de péssima qualidade, todo mundo sabe. Nós temos um lixão químico a mais ou menos 2.000 metros da captação de água dele, que eles dizem que é boa. Tá certo? O nosso rio está para ser desassoreado, por que não começaram o desassoreamento do rio ainda? Tá certo? Então tem muita coisa que a nossa Câmara
tem condição. Tem vereador aqui, eu quando cheguei aqui, eu estava lá, quando eu cheguei aqui eu não sabia nada e aprendi aqui, os vereadores estão agora, mas eles têm tudo, a Câmara dá condição para eles serem um bom vereador, depende de querer. Eu estou aqui para passar para eles o pouco que eu aprendi, porque eu ainda estou aprendendo. Mas conhece muito? Não conheço nada, isso é os outros amigos é que acham que eu sou, mas eu ainda estou aprendendo ainda. Tá?